Senhor diz que o Espírito volta a Deus que o deu. Nós viemos de Deus, mas nós não temos que esperar voltar para Deus somente quando morremos. Nós temos que ter comunhão todos os dias, estando na presença de Deus. Irmão, isso aqui, ó, celular, bateria, ele precisa voltar na sua origem para que ele possa estar o quê? Preparado para um outro dia, para um outro momento, quando ele descarrega. Você precisa orar, e quando você está em oração, você está conectado na origem que é Deus. A sua força vem de Deus. O Senhor te carrega. É como, vou fazer uma analogia aqui para você poder entender. Nós somos o celular de Deus. O que você faz com o celular? Você usa, e Deus, ele precisa o quê? Nos usar. Mas muitas vezes o celular descarrega, não descarrega? E você pega algo chamado de carregador, vai para a tomada e carrega ele. Deus também. Deus quer nos usar, mas muitas vezes nós descarregamos. E como nós descarregamos? Às vezes o diabo ele manda a pessoa somente para sugar a sua energia. Tem. O diabo manda. Chega uma pessoa lá, começa a falar, quando você vê, você está assim, todo descarregado. E aonde você vai se recarregar? Em oração, na igreja, na presença do Senhor, no fogo, na comunhão com os irmãos. Quando a tua chama está quase se apagando, não é que você tem que vir enquanto está quase se apagando, você tem que mantê-la acesa. Tem gente que quando a bateria do carregador do celular está 50%, já faz o quê? Pum, tomada. 50% de novo, pum, tomada. Nós que trabalhamos com a motoria de aplicativo, ela fica direto. Quanto mais você usa, às vezes você tem que estar mais carregado. Quanto mais você é usado por Deus, mais você tem que estar na tomada. Às vezes você tem que estar conectado direto. Eu tenho que estar conectado direto na tomada do Senhor. Amém? Às vezes dá, porque nós somos homens também. Mas nós temos que entender que é a oração, que é falar com Deus. Às vezes eu chego em casa depois de um culto, a única coisa que eu quero fazer é sentar lá no sofá e ficar pensando no nada, porque descarrega. E aí eu vou para a oração. Tem dia que eu mando mensagem para os irmãos no grupo do WhatsApp 4 horas da manhã, 3 horas da manhã, 2 horas da manhã, que vem a palavra, eu mando lá, recarregando as forças. Mas às vezes quando nós menos oramos, irmão, menos nós queremos estar com o Pai. Quanto mais nós oramos, mais nós queremos estar com o Pai. Pode prestar atenção, o filho que menos visita a casa do pai, menos ele quer, está lá. Agora o filho que mais visita a casa do pai, mais quer estar lá. Em outras palavras, quanto mais você vem na igreja, mais você quer estar na igreja. Quanto mais você ora, mais você quer orar. Mas entenda uma coisa, a palavra do Senhor diz, uma grande porta se nos abriu, mas há muitos adversários. O diabo, ele no primeiro momento, ele não vai querer que você ore, não vai querer que você venha na igreja, ele vai se levantar, porque ele sabe que um cristão carregado, irmão, é uma arma na mão de Deus contra o império das trevas. Aí teu casamento vai ser uma benção, aí seus filhos vai ser uma benção, aí as portas vai se abrir, aí você vai viver os melhores dias da sua vida como nunca antes. Jesus, ele saiu e ele foi como de costume. Será que nós estamos fazendo o mesmo processo de costume orar, mas não orar pedindo algo para Deus? Orar, somente acordar e falar, bom dia Espírito Santo, Senhor, o Senhor é lindo, olha os pássaros cantando, como é bonito. Pai, que a tua presença venha comigo no trabalho, que o Senhor possa vir comigo no trânsito. Senhor, que a tua presença, eu quero tanto que o Senhor venha estar comigo em casa, na hora de fazer a comida. Amém? Mas às vezes você não chama Jesus para fazer a comida. Aí você faz a comida igual, todo dia você faz a mesma coisa. Naquele dia que você orou, o marido ou a esposa chega em casa e fala assim, nossa mãe, nossa pai, nossa amor, que comida maravilhosa, o que você fez? Orou. Teve gente que pensou, colocou sazon. Não, você orou, você não fez. Que raiva, pá, tem que fazer comida para esse bando de vagabundo.
ninguém me honra aqui dentro dessa casa. Pá, só eu que faço comida aqui. Pá, eu faço tudo, ninguém me dá valor. E tá de novo. Irmão, vai ser uma comida contaminada de ódio. Aí todo mundo passa mal, vai falar que estava vencido. Não é que estava vencido, você jogou um monte de ódio dentro da comida, irmão. Quem está entendendo a mensagem, diga amém. Glória a Deus. Então, quando nós estamos em uma vida de oração, tudo se torna mais simples e mais fácil. Mas o problema, irmão, é que nós oramos sempre querendo algo em troca. E se Deus não dá, nós paramos de orar. Não, ore sem motivação alguma. Ore somente pelo simples fato de querer orar. Ah, mas o que eu vou falar com Deus? Eu não tenho nada para falar. Pois é. Cheguei esse dia numa igreja e o amigo meu falou assim: você quer falar com o pastor? Eu falei: o que eu tenho para falar com ele? Não tem nada. Uma outra oportunidade eu falo com ele. Mas por quê? Porque eu não tenho intimidade. Eu não tenho intimidade, porque se eu tivesse intimidade, como outros pastores que eu tenho intimidade, eu falo: ô meu pastor, nossa, você é top, nossa, que legal. Quem está entendendo, diga graças a Deus. E aí ele diz mais aqui para nós: e também os seus discípulos o seguiram, versículo de número 40. E quando chegou naquele lugar, disseram: orai, para que não entreis em tentação. Irmão, se a sua vida é uma vida toda de tentação, é porque está faltando oração. Jesus ele falou assim: orai, para que não entreis em tentação. O que é entrar em tentação, pastor? É você viver uma situação de luta, de dificuldade, e que você não vê a saída. Quando você ora, você pode entrar numa situação de dificuldade, de luta, mas você vê a saída. Versículo de número 41. E apartou-se dele cerca de 1 tiro de pedra, e pondo-se de joelho, o que Jesus fazia? Orava. Jesus ele se punha de joelho e ele orava. Tem um filme muito bom que vocês podem assistir, chamado Quarto de Guerra. Esse filme ele mostra uma mulher que a vida dela foi mudada através da oração. Ela criou um quartinho de oração e ela começou a colocar pedidos de oração naquele quartinho. A Bíblia era o quarto dela da oração. É um quarto de batalha. Assista ele que você vai ver como é muito bom. Nós precisamos ter o nosso local de oração, aonde nós podemos falar com Deus. Então Jesus ele não tinha poder porque ele era Deus, ele tinha poder porque ele estava em conexão com o Pai. Mas por que, pastor? Porque Colossenses ele diz que a carta aos Colossenses ele nos esclarece que Jesus ele veio em forma de homem, ele se despiu da sua glória, assumindo a posição de homem, igual eu e você. Quando nós entendemos, irmão, nós usamos o nome de Jesus com mais poder, os doentes vão ser curados, os demônios vão sair, você vai estar cheio da glória de Deus. Quando nós orarmos mais, sermos pessoas de oração, o pastor vai chegar aqui, eu até me incluo, porque a palavra passa por aqui para chegar aí, amém? Quando nós formos pessoas mais de oração, a gente vai chegar aqui no culto, glória! Irmão, a glória do Senhor vai descer, que as pessoas que estão na rua vai querer entrar para ver o que está acontecendo. Jesus ensinou isso aos discípulos em Atos dos Apóstolos. Jesus ele disse lá no Atos dos Apóstolos capítulo 1 e no capítulo de número 2, ele disse: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Os discípulos estavam reunidos em um mesmo lugar e de repente veio a glória do Senhor. Mas eles estavam reunidos fazendo o quê? Contando figurinha? Falando da vida dos discípulos alheios? Não, os discípulos estavam reunidos orando. Quando Pedro ele foi preso, ele estava algemado lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8 ou 7, o Pedro ele foi preso, a igreja fazia contínuas orações a ele.
ao ponto do anjo do Senhor, oh meu irmão, a oração move a terra, a oração move o céu, a oração, quando você fala com Deus, você dá autorização para Deus intervir nos assuntos da terra. Você ora, você fala, e Deus ele intervém em assuntos que você não consegue por amor, só pela intimidade, a comunhão. Irmão, tem gente que Deus nem conhece. A pessoa ela terceiriza a intimidade dela com Deus. Deus nunca viu a face dela. Lá no livro de Jó, capítulo de número 1, fala que quando veio os filhos de Deus se apresentarem, veio também Satanás. Irmãos, os filhos de Deus se apresentaram diante de Deus através da oração. Quando nós entramos em oração, nós nos apresentamos diante de Deus. Isaías capítulo de número 35, ele fala que cheguemos juntamente em juízo, apresente as tuas razões para que eu possa justificar. A oração é um juízo. Você está no tribunal. Quando você entra em oração, você entra na sala do trono, porque Jesus conquistou isso para nós. O véu que nos separava já não separa mais. Eu tenho a liberdade, eu posso ficar na sala do trono toda hora. Ô Pai, eu estou aqui na tua presença, Senhor, eu te amo, eu quero a tua unção, Senhor, abençoe a vida da Maria, do João. Ô Pai, derrama o teu poder. Ô Pai, ai que maravilhoso a tua presença. Fica em constante oração. Por isso que Jesus fala, vigiai e orai, porque nós não sabemos o dia nem a hora. Agora também não adianta você ser uma pessoa de oração e pisar nas pessoas, né? De propósito, eu sou um homem de oração, eu oro 4 horas seguidas. Não, é humildade. Não, Senhor, eu não faço nada, preciso mais. A oração é o Senhor intervindo no assunto das terras. Veio os filhos de Deus se apresentar. Tem gente que terceiriza a oração. Ô pastor, ora por mim. Oro, mas ela nunca orou, ele nunca orou. Deus não conhece a voz dela, não sabe a voz dele.